Marquinhos, qual é a solução, então, economicamente, para a gente resolver Portugal? A solução é muito simples. Era isso? Olha para o que funciona, Boa, tamo junto. olha para o que funciona e copia. Olha para o que funciona e copia. Quais são os países que são melhores economicamente que Portugal? Todos, basicamente, aqui na Europa. Eu vejo, por exemplo, a Irlanda. A Irlanda, Que é melhor era que uma Portugal. economia de merda. Isso. E hoje, porra. Foi resgatada como nós, na mesma altura. Foi, na mesma altura. Eles saíram do mesmo ponto Exato. e hoje a Irlanda tá recusando bilhões da Apple e falando, que não, eles fizeram? não sei que eu vou gastar dinheiro. Vocês não acham que isso é... Não vamos mudar de tema, não vamos mudar de muitas tema. vezes olhar coisas que às vezes funcionam. Primeiro que as características do país são Não. completamente Não, mas elas diferentes. funcionam em todos. Eu consigo dar 20 exemplos. É igual, é. Eu acho que tem que ver coisas boas. Não tem que se copiar no copy e cola, como a gente tá falando aqui no sim, início. sim. Mas eu acho que tem que se fazer alguma coisa. Porque se Portugal não fizer nada economicamente, vai acontecer o que você tá falando. Vamos melhorar então. Quais características, por exemplo, a Irlanda, a Suíça, Luxemburgo, os países Liechtenstein, nórdicos, países Luxemburgo tem parecido, que se calhar está funcionando, que a gente poderia copiar. Isso. Qual é a característica? A nível económico. Todos eles estão acima do ranking de liberdade económica de Portugal. Eu quero que Portugal suba no ranking de liberdade económica. Vocês vão aí ao ranking de liberdade económica. Vamos ver em que lugar é que está Portugal. Está atrás deles todos. Os países com mais liberdade económica têm mais sucesso económico. Tão simples quanto isso. A fórmula é simples. E não importa a cultura. É. Liberdade económica funciona. As pessoas são livres para empreender, as pessoas são livres para arriscar, são livres para lidar com as consequências dos seus riscos, mas também com os ganhos quando dá certo. E a liberdade económica funciona. Funciona em todo lado. Todo lado. Na África, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, em todo lado. Até na Antártida funcionava. Mas vocês acham que esse país nenhum teve função estatal? Auxiliando? Auxiliando o quê? O mercado livre e auxílio estatal são antagónicos. Agora, se eles têm um Estado social do qual tiram partido, por exemplo, os países nórdicos. Os países nórdicos, muita gente até de esquerda costuma dizer, temos que ser como os países nórdicos. Eles são tipo socialistas democratas, ou democratas socialistas. Eles são dos países mais livres economicamente do mundo. Eles são os países mais capitalistas do mundo. Eles são mais capitalistas que os Estados Unidos. Mais capitalistas que os Estados Unidos. E eles fazem fruto dessa riqueza que geram para depois alimentar um Estado Social. Eu sou contra o Estado Social. Mas eles ao menos são inteligentes. Eles dizem, bem, Vamos ficar rico primeiro? se o Estado vai distribuir, temos que criar. É. Então eles pelo menos são inteligentes ao ponto de dizer a única coisa que o Estado recebe é dinheiro roubado. Então, para roubarmos mais, temos que produzir mais. Não há nada que o Estado gaste que não tenha roubado primeiro. Então, para roubarmos mais, eles têm que produzir mais. Ao menos vamos criar as condições económicas para isso acontecer. Portanto, a Noruega, a Finlândia... olha, uma cena que as pessoas não sabem. Nem a Noruega, nem a Finlândia, nem a Dinamarca, nenhum destes países tem salário mínimo. Nenhum. Porquê que acham que isso acontece? Bem, um país que dá tanta importância a estas questões, porque eles não são idiotas. Porque eles, em vez de virem com demagogias para convencer o povo de que aumentar o salário mínimo é incrível e que vão-lhes dar mais um apoio ali ou acolá e mantê-los ali sempre na corda bamba, eles sabem o que é que funciona. E salário mínimo não funciona. O salário mínimo aumenta o desemprego, retira a oportunidade económica e tipicamente prejudica quem mais quer ajudar. Então eles não têm salário mínimo. Nenhum deles tem salário mínimo. Eles têm, tipicamente, acordos voluntários e de forma livre entre as diferentes associações e os diferentes sindicatos e os diferentes... de forma livre. A Suíça é igual. A Suíça só tem 5 cantões com salário mínimo. Curiosamente, são os cantões com mais desemprego. Ou seja, isto é comprovado. E é lógico também. Nem é preciso grande evidência. É meramente lógico. Então, eu acho que... Se Portugal tirar salário mínimo, os imigrantes vão receber 300 euros. Não, mas ainda nessa conversa, por que nenhuma dessas soluções, na visão de vocês todos, é aplicada, ou algumas soluções? Tirar o salário mínimo é impossível, eu acho, na minha visão, porque é algo que cultural já é muito forte. Mas existem soluções sem ser retirar o salário mínimo que podem fortalecer a economia. Mas eu não vejo nenhum partido, conseguindo chegar e fazer alguma coisa relacionada a isso. Uma das funções do Zuga, Leandro, só pegando nesse teu comentário, por exemplo, eu não fazia ideia desse pensamento do salário mínimo. Então, para mim, salário mínimo era bom. E aumentar o salário mínimo era bom. Sim. A função do Zuga, quando a gente faz essas provocações, é que a malta pesquise. Se calhar as pessoas vão estudar e vão ver países onde o salário mínimo, se calhar, funciona e vão ter a sua própria opinião. Ele acabou de dizer... Boa sorte. É isso, pronto. Ele não acredita nisso. Mas a gente quer colocar as pessoas para pensar. Porque eu, pelo menos desde a minha infância, tem coisas que foram marteladas na minha cabeça, que o salário mínimo funciona. Lá no Brasil, por exemplo, Che Guevara foi um herói e tal. E a gente pode ir para outros caminhos, mas pronto. Se eu não fosse pesquisar por mim mesmo, eu ia acreditar nessa... eu vou junto com a manada. Com a manada, eu vou junto com a manada, né? E a gente não, olha...
Tem malta que falava, porra, não fazia ideia que, sei lá, a Noruega não tinha salário mínimo. Peraí, vou pesquisar por quê. E pronto, e a malta começa a pensar, cria sua própria opinião e tira dali algumas fontes, e vai pesquisar e pensa por si próprio, não vai na manada. Exatamente isso que a gente quer. Então tem coisas que a gente fala que se calhar a início parecem aberrantes. Sim. Você vai olhar, peraí, mas tem um exemplo real. aqui, olha, aqui os Estados Unidos faz assim. Pronto, a malta gosta muito de falar, a saúde dos Estados Unidos é muito cara e As tal. leis trabalhistas nos Estados Unidos, a galera não faz ideia da merda que é, tá ligado? Tipo, Pronto, é isso, são os contratos. Mas por que todo mundo quer ir trabalhar lá? paga bem a hora. Porque é horrível. Mete dinheiro na mesa. Porque uma empregada doméstica ganha mais que um engenheiro no Brasil. O país que mais recebe imigrantes para trabalhar É. deve ter as piores condições de trabalho de sempre para as pessoas irem para lá emigrar todas com uma Deve vontade brigar enorme. para morrer na Vale a fronteira pena, e não é? tal. Vale a É pena. isso. Vale a pena. Mas Mas pronto, é só para colocando para pensar. Não, isso é importante. E tu perguntou... Eu perguntei a questão, por que vocês não veem os partidos tentando fazer alguma coisa? Porque assim, Economicamente eu vejo, a Iniciativa Liberal faz. Economicamente. Não, mas assim, eles são- Está muito mais fraca do que no trazer- início, Exato. mas está. Trazer para o lado prático. Por que PS e PSD não fazem isso? Então, no poder há 30 anos, pelo menos, Óbvio que não. revezando no poder, não vão fazer isso. Porque para eles faz sentido que as pessoas dependam do Estado Social. Claro. Hoje, quem ganhava até pouco tempo atrás era o PS, o tempo todo. Quem é a maior base de votos do PS? São os aposentados, são os reformados. Reformado depende de quê? Da segurança social. De quem? Do governo. E, claramente, o governo quer eleitores. Eu, quando entro lá, a gente fala muito, pronto, aqui vai ser outra polêmica, né? O Zuga é muito radical, a gente fala da monarquia. Eita, você quer voltar na monarquia, você tá doido? Pronto, era outra coisa que eu ouvia dizer no Zuga. A gente foi conversando, a gente inclusive trouxe uma deputada, né? Aline Biachal. Já faz muito tempo. Já foi deputada, tem para aí uns 2 anos o episódio, do Partido Monarquista de Portugal. E ela deu ali uns argumentos que eu juro que eu pensei, eu já tinha conversado com ele sobre monarquia, ele não me deu os argumentos. Quando ela falou, eu falei, eu nunca tinha pensado dessa forma. Por quê? Porque isso é igual no Brasil. O cara tá ali 4 anos e, na verdade, faz políticas para ele estar mais 4 anos. Sim. E Ele tá quer mais renovar 4 o anos. mandato dele. Tá assim. mais, e o PSD, e o PS. Por isso que não muda. Então, por isso que eles não querem mudar. Não faz sentido. O Estado Social inchado são eleitores, são votos, entendeu? Quando E são mais taxas também, o não é? Antônio Costa... Isso, e fora os taxas, fora o funcionalismo público. Eu achei que o Brasil tinha muito funcionalismo público. Aqui em Portugal, acho que é pior em termos 3 relativos. quartos de milhão.